A Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 21. Meu nome é irmão Alisson, ou evangelista Alisson, tanto faz, nós todos trabalhamos na obra de Deus, independente de qualquer coisa. E eu sou da Igreja Pentecostal Assembleia da Restauração, irmãos. É um prazer imenso estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Amém. Quis o Senhor que fosse com a oportunidade de ministrar, mas estaria feliz da mesma forma se fosse para adorar e para ouvir também. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Depois de Mateus e antes de Lucas. Marcos, capítulo 5, verso 21. Deus, tu és tremendo. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, verso 21, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Marcos capítulo 5, verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Repita comigo: não temas, crê somente. Pode se sentar, você que está de pé. Sinta-se à vontade, adore ao Senhor. Se não quiser, não precisa bater palma, mas dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque Ele merece. Uma palavra bastante conhecida. E sabemos que Jesus, por onde Ele passou, realizou milagres. Temos uma frase em comum e gostamos de dizer que onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus está voltando, e a Bíblia está dizendo no verso 21 do capítulo 5, que passou Jesus outra vez para outra banda. Jesus tinha passado, é como se Jesus saísse da esquerda, do lado de cá do rio, desse lado, e fosse para o outro lado do rio. E quando Jesus ele foi para o outro lado, ele tinha ido à cidade de Gadara. Ao chegar lá, quem lhe recepciona não é uma multidão, mas um homem que está oprimido e possesso por espíritos imundos. E quem vai dizer alguma coisa são os espíritos imundos. Jesus, quando ele foi lá, ele foi para libertar uma vida. Ele foi para transformar uma vida. É interessante que ele está cumprindo o que ele conta na parábola das 100 ovelhas, que o bom pastor, ele deixa as 99 no rebanho para buscar uma ovelha que está faltando. Na cidade de Gadara, apenas um homem que é liberto conhece a verdade e se converte, porque o restante da multidão, o restante da cidade não quer ouvir Jesus. O intuito do Jesus, o qual nós apregoamos, o qual anunciamos e servimos, é salvação de almas,
Hoje eu venho como ministro da palavra de Deus, com o principal objetivo é que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas. O maior milagre que Jesus pode fazer, o maior milagre que Jesus fazia, é quando alguém se convertia, é quando alguém era liberto, é quando as cadeias do pecado caíam por terra. Mas agora, Jesus já tinha feito um milagre, ele Gadara e volta. Mas me chama a atenção, irmãos presentes, que Jesus, ele nos ensina algo que precisamos de aprender. Jesus, quando ele saiu do lado esquerdo do rio aqui, e foi para o lado direito, ele já havia feito aqui. Ele já havia pregado aqui. Ele vai lá, liberta uma alma e volta de novo. Sabe por quê? Jesus, ele não se cansa de bater na porta do seu coração. Jesus não se cansa de insistir para transformar a sua vida. Jesus não se cansa de investir em você. Talvez um dia você não quis ouvir, talvez um dia você não quis acreditar, talvez um dia você achou que não havia mudança, mas hoje Jesus de novo está batendo, dizendo: eu voltei porque eu acredito em você, eu voltei porque eu quero te curar, eu voltei porque eu quero te libertar, eu voltei porque eu quero transformar a sua vida. A Bíblia diz assim, que quando Jesus volta, agora ele é recebido por uma multidão. Mas no meio da multidão vai aparecer um homem, principal da sinagoga, porque ele era provavelmente um dos rabinos, ensinava na sinagoga. Então ele tinha um conhecimento da lei, ele tinha um conhecimento de Deus, e maravilhado eu estou porque Deus falou aqui sobre sacerdote, Deus falou aqui sobre intercessão. Só que esse rabino, ele não chega na posição de mestre, não. Ele chega lá e no meio da multidão ele vai falar: mestre, eu te rogo, eu estou te implorando, vamos na minha casa, porque a minha filha está moribunda, ou seja, ela morre, não morre. Parece que ela vai morrer, de repente ela melhora. Aí parece que ela vai se levantar da cama, ela vai piora de novo. E eu estou preocupado, mestre, vai lá em casa. A Bíblia vai dizer então que Jesus começa a andar para ir à casa de Jairo. Mas a multidão cerca Jesus. No meio da multidão há diversidade de pessoas. Há pessoas que precisam da cura física. Há pessoas que querem ver a multiplicação de pães. No meio da multidão há pessoas chamadas fariseus e escribas que estão esperando a oportunidade que Jesus erre. Mas no meio da multidão também há pessoas como Jairo que está rogando para Jesus entrar na casa dele. Agora eu quero saber qual é dessas pessoas no meio da multidão que você é. Você veio para a cura física? Jesus cura o físico. Você veio para Jesus multiplicar o pão? Jesus multiplica o pão. Mas se você veio para ver se Jesus realmente faz milagre, você vai ser maravilhado também, porque Jesus faz milagre. Seja qual for a pessoa que você representa nessa multidão, Jesus hoje está presente para responder e corresponder às suas expectativas e ir além, porque Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou precisamos. Mas vamos entrar um pouquinho na história de Jairo. Se Jairo é um conhecedor da lei, se Jairo é um mestre, se Jairo é aquele que ensinava o povo para que o povo não se afastasse de Deus, olha a condição que ele se encontra. Ele teve que sair de algum lugar. Ele teve que sair da posição de mestre. Ele teve que sair da posição de reconhecimento. Ele teve que largar o seu lugar. Ele teve que sair ali onde as pessoas o ouviam e o respeitavam, para ir a outro mestre que muitos estavam desvalorizando. Aí começa a se mostrar, e a palavra de Deus vai nos dizer assim, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mas a vontade do Senhor também ela nos constrange. A vontade de Deus agora está constrangendo a Jairo, porque toda a sua vida ele ensinou, toda a sua vida ele tinha a resposta, toda a sua vida ele era aquele que estava mais próximo de Deus, porque ele tinha acesso às Escrituras.
Mas agora ele não tem a resposta para o problema da sua filha. Agora ele não tem a solução para a enfermidade. Agora a sua posição de mestre não curou a sua filha. Isso mesmo. Ele teve que sair da sua casa, ele teve que sair do seu conforto, ele teve que sair da sua posição e descer para se humilhar diante de alguém que tinha a resposta para ele. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção? É que o homem também se comporta da mesma maneira. Pode não ser um mestre, pode não ser um pastor, pode não ser um professor, mas enquanto ele tem saúde, ele não precisa de ninguém. Enquanto ele tem conhecimento, ele não precisa de ninguém. Enquanto ele tem emprego, ele não precisa de ninguém. Enquanto ele tem força, ele não precisa de ninguém. Enquanto ele tem carro, ele não precisa de ninguém. Enquanto ele tem roupa, ele não precisa de ninguém. Enquanto ele tem a sua independência, ele não precisa de ninguém. Mas chega uma hora na vida do homem e da mulher que vai faltar o dinheiro. Chega uma hora que vai faltar o emprego. Chega uma hora que nem todas as experiências da vida que ele passou vai ser o suficiente para ele solucionar a situação que ele se encontra. Isso mesmo. Maravilha. Aí ele vai ter que sair do seu conforto, ele vai ter que levantar do seu sofá, ele vai ter que sair do seu orgulho, ele vai ter que sair da sua independência, ele vai ter que recorrer a alguém. E na hora de recorrer a alguém, que ele começa a reconhecer que ele não é nada, que ele precisa de Jesus. E eu vou dizer para você nesta noite: você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. A sociedade, ela precisa de Jesus. Nós brasileiros temos a facilidade de dizer que é do brasileiro. Existe um jeitinho brasileiro para tudo. Poderia ser que Jairo ia falar assim: olha, existe um jeito judeu para tudo. E eu sou mestre, né? Eu sou o principal da sinagoga, então onde eu chegar a multidão tem que abrir caminho. Sim. É verdade. Mas quando ele chega lá, a condição que ele encontra é outra. Quando ele chega lá, ele vê que ainda que Jesus não tinha as vestes sacerdotais, não tinha as orlas, não tinha todo o respeito, não tinha ali aquele chapéu, ou aquela boina, ou aquele turbante de sacerdote, mas Jesus era cercado por uma multidão. Eu imagino Jairo olhando para aquela multidão falando: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Esse homem é mais famoso do que eu esperava. Esse homem é mais amado do que eu esperava. Ele pode ser filho de carpinteiro, ele pode ser filho de José, ele pode ser filho de uma família que não tem tanta importância, ele pode ser de Belém, mas mesmo sendo de Belém, ele é um homem reconhecido. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Eu acredito que ainda olhando para aquela multidão, então Jairo vai pensar assim: bom, pelo menos eu tenho que guardar o que eu aprendi. Sim. E para chegar lá diante do sacerdote, todos aqueles que chegam, não chegam dizendo assim: olha, eu preciso de um problema solucionado, eu tenho que apresentar alguma coisa. Então lá vai Jairo passando pela multidão: como é que eu vou agir com esse mestre? Ele pode não ser um mestre reconhecido pelos escribas,